Sou o professor Antônio Sérgio, estamos no canal Tributário Expert para mais uma live da hora do almoço, para mais um momento de estudo do Guia Prático do SPED Fiscal. Como estamos fazendo aqui já há alguns dias, né? Estamos estudando o Guia Prático do SPED Fiscal. Estamos lendo os registros e comentando algumas coisas importantes acerca dos registros. Tudo bem? Para quem ainda não viu, né? Para quem ainda não fez a impressão, olha, recomendo sempre que vocês façam a impressão do guia prático, que é muito melhor para a gente estudar, tendo assim o material impresso. Vamos lá. Beleza, gente? Tudo em paz com vocês? Vamos lá, então. Até nos últimos encontros, nós estávamos vendo o bloco 0, vimos o bloco 0, todos os registros do bloco 0, e ontem a gente deu uma passada breve pelo bloco B, né? Bloco B, que é para notas fiscais de serviço e exigido, por enquanto, para os contribuintes do Distrito Federal, tá? Então, por enquanto, o bloco B não é para os contribuintes de São Paulo, nem de qualquer outro estado, a não ser contribuintes do Distrito Federal. Então, graças a Deus, por enquanto, a gente não precisa mandar bloco B. Bloco B fica lá com a galera de Brasília. Então, vamos começar aqui o nosso bloco C. O bloco C é o bloco onde nós fazemos os lançamentos das notas fiscais, né? Dos documentos fiscais relativos à movimentação de mercadorias, né? Então a gente lança nota fiscal, a gente lança nota eletrônica, a gente lança cupom fiscal, a gente lança o SAT, a gente lança vários documentos, tudo bem? Nesse bloco também, né, a gente vai lançar a conta de energia elétrica. Energia elétrica entra aqui. Energia elétrica entra no bloco C, né? Entra no bloco C, porque energia elétrica é mercadoria. E o telefone vai lá no bloco D, né? Então o telefone não é aqui, energia elétrica é aqui. E conhecimento de transporte também vai lá no bloco D. Vamos lá então, bloco C. Fala o Paulo. Paulo chegou aí, Paulo RGG. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo, Paulo. Vamos lá. Então, bloco C, nota fiscal código 01, nota fiscal avulsa código 1B, nota fiscal de produtor código 04, nota fiscal eletrônica código 55, e nota fiscal de consumidor eletrônica código 65, ok? Então são esses documentos que vão no registro C100, estou falando só do C100, então no C100 é para esses documentos. Então esses códigos que eu falei são os códigos através dos quais a gente identifica um documento dentro do bloco C, dentro do SPED, tá? Então a gente não escreve nota fiscal, você vai colocar do código do documento, código 01, o fisco vai entender que é nota fiscal. 01 é a antiga nota fiscal em papel, né, que praticamente não existe mais. Se colocar código 1B, o fisco vai entender que é nota fiscal avulsa. Se colocar código 4, ele vai entender que é nota de produtor, tá bom? Então o C100 é para esses registros. Vamos lá na definição. Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01, 1B, 04, 55 e 65. 65 só de saída. Conforme item 411 da nota técnica que está no ato COTEP 4418, registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão de documentos fiscais mencionados. As notas fiscais de consumidor eletrônica, código 65, devem ser escrituradas não devem ser escrituradas nas entradas, tá? Nota fiscal de consumidor eletrônica não deve ser escriturada na entrada. Fala, Cinderela! Demorou para chegar hoje, hein, Cinderela? Pensei que você nem vinha, hein? Ainda bem que você chegou aí. Boa tarde. Iris Pimentel também chegou aí. Bem-vinda, Iris. Paulinha também tá aí. Elaine também. Jupeni. Se não for isso, depois você me corrige, tá, Jupeni? Entenderam o conceito do registro C100? É o primeiro registro do bloco C. Então é para fazer o lançamento desses documentos fiscais. Nota fiscal avulsa, nota fiscal de produtor,
nota fiscal eletrônica e nota fiscal de consumidor eletrônica, sendo que nota fiscal de consumidor eletrônica só lança a saída aqui no bloco C, no registro C100. Vamos lá. Continuando a definição. Importante, para documentos de entrada, os campos de valor de imposto, base de cálculo e alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito. Enfoque do declarante. Vocês lembram que a gente estudou enfoque do declarante lá no comecinho do Guia Prático. Nas primeiras lives que a gente fez, talvez na primeira live de estudo do Guia Prático, a gente estudou isso, enfoque do declarante. O que é enfoque do declarante? É dar entrada de acordo com a tributação e o tratamento de quem está comprando. De acordo com a característica de quem está comprando e não o que veio na nota de venda. Pode ser que a pessoa vendeu para você um produto de fabricação própria dela, mas que você vai usar como ativo imobilizado. Você vai dar entrada com um código de imobilizado. Pode ser que a pessoa vendeu para você tributado, mas é algo que você vai dar entrada sem direito a crédito. Então você vai usar o CST sem direito a crédito, tá? Então, enfoque do declarante é dar entrada de acordo com o que aquilo representa para a empresa que está comprando, para a empresa que está fazendo o lançamento. Então ele está dizendo aqui, ó, quando você vai lançar, no layout do C100, tem um campo escrito base de cálculo, alíquota, valor do imposto. Tem esse campo para o ICMS, tem esse campo para o PIS/COFINS e tem esse campo para o IPI. Base de cálculo, alíquota e valor do imposto. O que ele está dizendo aqui no guia, logo no comecinho aqui do C100? Que você só vai preencher esses campos base de cálculo, alíquota e valor do imposto se for uma operação que você tem direito a crédito. Se você não vai aproveitar crédito, esses campos não devem ser preenchidos dentro do SPED. Não precisa preencher. Tá bom? Então é isso que ele está observando aqui. Depois, para cada registro C100, obrigatoriamente deve ser apresentado pelo menos um registro C170 e um registro C190, observadas as exceções abaixo relacionadas. Vocês entenderam? C100 é como se fosse um registro pai. C170 é quando a gente informa os itens de uma nota fiscal. Então o C170 é um registro filho. E o C190 é um resumo dessa nota fiscal que eu estou lançando. Como se fosse um resumão da nota. Então ele está dizendo, quando você lançar o C100, você tem que ter um C170, pelo menos um, porque a sua nota tem que ter pelo menos um item, e um C190. Você tem que fechar um resumo dessa nota. Exceto nos casos abaixo. Eu ia falar exceto nas exceções, aí eu segurei e falei nos casos. Mas eu estou sendo sincero para vocês que eu ia falar exceto nas exceções. Estamos em casa, né? Bate-papo, não é? Estamos em casa. Então toda a nota precisa ter os que tem o C100, vai ter o C170 e o C190. Aí ele vai trazer, gente, olha só, 6 exceções, deixa eu ver se são só 6. 6 exceções, 9 situações, 10 situações de... Desculpa, né? Virei a folha e me tampei para vocês, mas é para vocês verem que eu estou estudando também, tá? Estou fazendo lição de casa. Tem 10 exceções. Então, em algumas dessas exceções, será admitido a existência de uma nota com C100 sem que tenha o C170. Tá bom? São as exceções. Vamos lá ver as exceções? Tem água aqui. Achei que eu tinha esquecido da água. Ia pedir para o meu filho trazer a água aqui. Essa água não vai dar. Vamos lá então, primeira exceção. Deixa eu ver se já tem algum comentário aqui. Acho que é. Cinderela, boa tarde. Boa tarde, Cinderela. Henrique, bem-vindo. Sônia.
A Iris Pimentel já tinha falado. André. Márcia Sanches. Fala, Márcia. Boa tarde, Márcia. André Consultora. André Consultora, você já está em casa? Você já está recuperada? Me conta aí. Acho que sim, ou você está assistindo essa live de um lugar que não é sua casa. Vamos lá. Barbosa Assessoria. Arliânia. Fala, Arliânia. Nelson Giral. Bom, então vamos para a primeira exceção. Exceção 1. Para documentos com código. Então, gente, olha só. Por que é importante a gente estudar o guia prático? Por que é legal a gente estudar o guia prático? Boa tarde, Nelson. Porque tem muito detalhe dentro do SPED fiscal que no dia a dia a gente não vê. Vocês sabem que dentro do layout do SPED, né, para cada registro, ele traz uma explicaçãozinha e depois vem a estrutura, né, o layout do registro. O registro C100, olha o tamanho aqui, ó. Tudo isso aqui é explicação de preenchimento do C100. Tá? E às vezes a gente lança C100 e nem imagina. Tá? Tudo isso aqui é explicação do C100. E ainda tem mais meia página do outro lado. Só de explicações. Então é muito importante a gente ler. Então eu vou ler com vocês agora as exceções do C100. A Andréia teve alta segunda-feira. Boa recuperação para você, Andréia. Márcia Sanches dando boa tarde. Gratidão. Gratidão você também. Obrigado pelas orações. Oramos bastante por você, Andréia. Fique boazinha. Exceção 1. Para documentos com código de situação cancelado, que é código 02, cancelado extemporâneo, que é código 03, nota fiscal eletrônica denegada, fui ler aqui a pergunta, o comentário da André, me perdi. Código 04, preencher somente os campos registro, indicador da operação, indicador do emitente, código do modelo, código da situação, série, número, documento e chave da NFE. Esses nomes que eu estou falando são os nomes dos campos dentro do registro C100. Cada linha é um campo, né? Cada campo tem um nome. Então tem uma coluna lá, a segunda coluna, depois do número, a segunda coluna é o código que identifica o que é aquele campo. Então o que ele está dizendo aqui é o nome dos campos que eu preciso preencher. Então vamos de novo? Isso, gente, é estudo detalhado aqui, ó. Seção 1. Para documentos com código de situação cancelado, cancelado extemporâneo, nota eletrônica denegada, preencher somente os campos registro, indicador de operação, indicador do emitente, código do modelo, código da situação, série, número do documento e chave da nota fiscal eletrônica. Tudo bem? Depois é legal vocês pegarem aí o layout do C100 e dar uma olhada para identificar esses campos que eu estou falando. Essa live vai ficar gravada e depois vocês podem assistir de novo essa live olhando no guia prático de vocês. Se vocês não estiverem com o guia prático aí, vocês podem depois assistir olhando o guia prático para identificando quais campos que eu estou dizendo. Então, quando eu estou fazendo o lançamento de uma nota que foi denegada, professor, nota denegada tem que lançar? Claro, tem que lançar. No SPED fiscal tem que lançar todas as notas. Nota cancelada, nota emitida, nota denegada. Continuando ainda dentro da exceção 1, que ele falou código de documento 2, 3 e 4. Agora ele vai falar o outro tratamento para o código 5, olha só. Para código de situação 05, o que é o código 05? Numeração inutilizada. Todos os campos referidos anteriormente devem ser preenchidos, exceto o campo chave NFE. Tudo bem? Demais campos deverão ser apresentados com conteúdo vazio. Não informar registros filhos.
Aí depois ele vai dar uma orientação aqui, que começou em 2011, não vamos falar dessa orientação de 2011, porque ela já está em vigor hoje. Tudo bem? Então essa foi a exceção 1. Então, e olha só, gente, eu recebo de vez em quando nas minhas redes sociais pessoas perguntando, né? Ah, tô lançando uma nota cancelada e tá dando erro. Aí você vai ver como é que a pessoa está lançando, ela está tentando preencher todos os campos. Aí não pode. Você tem que indicar que é o documento cancelado. Indicando que é o documento cancelado, vai preencher só esses campos que foram mencionados aqui. Professor, você lembra esses campos todos de cabeça? Claro que não. Se eu tiver que lançar uma nota cancelada, numa situação de lançar uma nota cancelada, eu vou olhar aqui, vou pegar alguém e vou olhar, deixa eu ver. Tem que preencher esse campo aqui, esse outro aqui, esse outro aqui, esse outro aqui e esse outro aqui. E os outros ficam em branco. Fica vazio. Tudo bem? Então é só para você saber que existe essa regra. Alguns documentos a gente lança diferente dentro do SPED. E o guia orienta como é que você lança. Tranquilo? Então vimos a exceção 1. Agora nós vamos ver a exceção 2. 2. Exceção 2. Notas fiscais eletrônicas DNFE de emissão própria. Regra geral, devem ser apresentados somente os registros C100 e C190. O que é nota fiscal de emissão própria na maioria das vezes? São as notas de saída. Eventualmente, por exemplo, eu posso fazer uma importação e vou emitir uma nota minha também, tá? Mas geralmente ele vai estar se referindo à nota de saída. Nota fiscal de emissão própria. Regra geral, devem ser apresentados somente os registros C100 e C190. O que significa isso aqui, gente? Vocês sabem, vocês que trabalham com SPED, vocês sabem que quando vocês importam a nota eletrônica do cliente de venda e você manda lá para o seu sistema, Contimatic, Folhamatic, ProSoft, Glandata, SCI, Castor, você sabe que na saída não tem os itens. Na entrada tem. Por que na saída não tem os itens? Porque existe essa regra aqui. O guia prático está dizendo, nas notas de emissão própria, não precisa os itens. Por quê? Como ele está dizendo que não precisa os itens? Porque ele está dizendo assim, ó, só precisa escriturar o registro C100 e o C190. E ele não falou o C170. O C170 é que tem os itens. Tá bom? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Quando ele diz somente os registros C100 e C190, indiretamente o que ele está fazendo? Está dispensando o contribuinte de escriturar os itens naquela operação que ele está fazendo, nesse lançamento de nota que ele está fazendo. Continuando. E, se existirem ajustes de documentos fiscais determinados por legislação estadual, tabela 5.3, devem ser apresentados também os registros C195 e C197. Então, na nota de saída, eu não preciso escriturar os itens, mas eu preciso escriturar eventuais ajustes, né? C195, C197. Vamos lá, devem ser apresentados também os registros C195 e C197. Continuando, mesma frase ainda, só tem um ponto e vírgula. Somente será admitida a informação do registro C170, no documento de saída, fiquei fora do enquadramento aqui. Somente será admitido, cadê? Já perdi. Para apresentar o registro 795, tá? Gente, perdi. Aqui. Somente será apresentado o registro C170 quando também houver sido informado o registro C176, C180 ou C177. Então, quando fizer a informação desses registros, C176 tem a ver com ressarcimento, C180 e C177. No caso de haver informações complementares do item, a critério de cada unidade da federação, informar o registro C110 e C120
a partir de julho de 2012. 610 é a informação complementar do documento fiscal, né? Aquela informação que, dados adicionais, quando eu cadastro onde nós vimos semana passada, onde que eu cadastro a informação de dados adicionais, a informação tributária que está lá no campo de dados adicionais. Quem lembra aí? Quem coloca para nós? A gente viu semana passada, acho que foi na... Semana passada? Não, a gente viu essa semana, quis dizer, em aulas passadas. Acho que foi na quarta. Não, hoje é quinta. Foi na terça. Acho que foi na terça. Quem lembra? Qual registro que a gente lança as observações que estão no campo dados adicionais da nota fiscal? Que tem a ver com isso que está dizendo aqui. 0450, isso mesmo, o Paulo já mandou aqui certinho. Então o que ele está dizendo aqui? Olha só, Paulo. No caso de haver informação complementar do item, a critério de cada unidade da federação, informar os registros C110 e C120. O registro C101 deverá ser informado a partir de janeiro de 2016, nas operações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Aquela regrinha, né, de venda para não contribuinte tem que recolher o diferencial para fora do estado. A consumidor final não contribuinte do ICMS, conforme emenda constitucional 87 de 2015. A partir de janeiro de 2020, também poderá ser informado o registro C185 a critério de cada unidade federada. Tudo bem? Então vimos a exceção 2. Agora vamos ver a exceção 3. Cadê? Seção 3. Notas fiscais complementares e notas fiscais complementares escrituradas extemporaneamente. Aí ele faz observação aqui, né, que no campo código de situação, esses documentos vão estar com os códigos 6 ou 7, tá? Aí ele vai dar orientação da exceção. Nesta situação, somente... Fica mais para cá. Mais para cá e eu me perdi aqui. Notas fiscais. Eu estava na 3, né? Nesta situação, somente os campos registro, indicador do emitente, código do participante, código do modelo do documento, código da situação, número do documento, chave da NFE e data do documento são de preenchimento obrigatório, devendo ser preenchida a data efetiva, a data de efetiva saída, para os contribuintes das unidades da federação que utilizam a data de saída para apuração. Os demais campos são facultativos. Se forem preenchidos, inclusive com os valores iguais a zero, serão validados e aplicados às regras de campos existentes. O registro C190 é sempre obrigatório e deve ser preenchido. Os demais campos e registros filhos do registro C100 serão informados quando houver informação a ser prestada. Se for informado o registro C170, o campo número do item deve ser preenchido. Chatinha nessa observação aqui, essa exceção? Notas fiscais complementares e notas fiscais complementares escrituradas. Então ele vem explicando aqui quais os campos serão preenchidos quando vocês estiverem lançando uma nota fiscal complementar. Ele mostra quais campos devem ser preenchidos. Depois ele dá uma complementada aqui na explicação, que a gente leu ela inteira, mas o miolo que a gente tem que ter e guardar ele já orientou como é que eu faço o lançamento de nota fiscal complementar. Nota fiscal complementar. Deixa eu tirar daqui para eu ver a hora. Ixi Maria, essa hora voa, né? Essa hora voa. Que exceção nós estamos? Na 3, vamos ler a 4 agora. Exceção 4. Gigante. Notas fiscais emitidas por regime especial ou norma específica, código de situação igual a 8, são dessas notas que ele vai falar aqui. Notas fiscais emitidas por regime especial, código de situação 8. Para
Documentos fiscais emitidos com base em regime especial ou norma específica deverão ser apresentados os registros C100 e C190, obrigatoriamente, e os demais registros filhos, se estes forem exigidos pela legislação fiscal. Então, C100, C190 e, se for de exigência da legislação, os demais registros filhos, né? Informação complementar, por exemplo. E os demais registros filhos, se este for exigido pela legislação. Nesta situação, para o registro C100, nota fiscal de regime especial, hein? Nesta situação, para o registro C100, somente os campos registro, indicador de operação, indicador do emitente, código do participante, código do modelo, código da situação, número do documento e data do documento são de preenchimento obrigatório. Aí ele vai falar alguma coisa aqui a partir de 2012. Os demais campos, com exceção do campo número do item do registro 670, são facultativos e deverão ser preenchidos quando houver informação a ser prestada. Tá? E aí ele traz aqui algumas situações exemplificando, mas vocês já entenderam, né? Precisamos fazer dessa forma. Essa foi a exceção número 4, notas fiscais emitidas por regime especial. Então, nota emitida por regime especial, ele mostra aqui quais os campos precisam ser preenchidos. Josi Brito está perguntando, onde vejo essa informação? Josi, aqui ó Josi. Aqui Josi. Aqui Josi. Guia prático, Josi Brito. É o que a gente está estudando, né? Nós estamos estudando o guia prático do SPED fiscal. Nesse momento nós estamos olhando o registro C100. Damares fez aniversário ontem, minha querida amiga lá de Jundiaí, pisciana, gente boa, coração de ouro. Parabéns, Damares, de novo, parabéns para você. Então, Josi, o guia prático do SPED é o que a gente está estudando todo dia na hora do almoço, tá? Onde você encontra o guia prático? Lá no portal do SPED, lá no site da Receita Federal, na página do SPED. Então, o que eu fiz? Lá vai estar em PDF, né? Eu imprimi, encadernei e vou fazendo estudo por aqui, tá bom? Valeu, gente! Então, muito obrigado. Boa tarde, bom final de tarde, bom trabalho para vocês aí. Amanhã às 13 horas estamos de volta. Obrigado pela presença.